Irmãos, nesta noite, nós vamos começar uma série. Esse mês de maio, nós vamos falar sobre oração. Presta atenção de qual é a movimentação de Deus. O pastor Nelson vai abrir hoje, porque para você começar a pedir coisas para Deus, você precisa ser purificado. A gente não pode pedir coisa para Deus de qualquer maneira, o negócio não é bagunçado. Então, nós vamos começar com a purificação. Durante a semana, durante os cultos, tudo que você quiser, que você precisar que Deus faça, você vai trazer no altar. Você quer vender uma casa, você vai trazer algum documento dessa casa e colocar aqui. Você quer comprar algo, você vai colocar aqui no altar. Você quer que alguém seja curado, traz uma roupa, deixa aqui. Cada culto, você não vai deixar, você vai pegar e vai levar embora. Você vai usar a tua fé. Você quer arrumar um emprego, traz a carteira profissional. Você vai começar a usar a tua fé. Você quer dinheiro, você vai ofertar. Em junho, nós vamos fazer o culto de milagres de cura. Na Santa Ceia de junho vai estar conosco aqui o pastor Seth Klu, que é um pastor africano. Irmão, vem preparado, porque o homem é mistério. Ele vai fazer uma campanha aqui, sábado e domingo. É um pastor de Gana. Presta atenção. Vou falar de novo. O que você precisar de Deus, você vai trazer no altar. Quero vender, eu quero comprar, eu quero a cura, eu quero um milagre. Você vai trazer, deixar aqui no altar. Traz no culto, leva embora, não precisa deixar aqui. E eu vou te dar alguns exemplos do que Deus já fez nessa situação. Deus já usou bastante o pastor Nelson nisso. E eu orando a Deus, Deus falou comigo, escuta de oração, e eu vou fazer milagre, mas eu quero ver o que o povo vai fazer. O milagre não depende só do pastor, o milagre depende primeiro de Deus, do Espírito Santo, mas também passa pela tua fé. Passa pelo teu reconhecimento, você honrar a Deus, você honrar as pessoas, você honrar teu ministério, honrar teu pastor. Por isso que tem pessoas que não saem do lugar. Porque ela não honra ninguém. Quem não honra, nunca é honrado. Se você não semear, você não vai colher. Então eu quero que você aprenda isso, que você entenda isso. Então a primeira coisa, para a gente começar a pedir para Deus, vai ser a nossa purificação. Vamos comigo no Salmo 51. Esse salmo é uma oração de arrependimento e confissão. Davi. A palavra diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, Pai, nesta noite, nós queremos te pedir a purificação. Somos pecadores. Carecemos da tua glória e da tua presença. Estabeleça, Senhor, a verdade no nosso interior. Ministra no nosso coração a tua sabedoria. Deixa-nos limpo, lava-nos e nos deixa mais branco do que a neve.
traz alegria aos nossos corações. Esconde, Senhor, o teu rosto dos nossos pecados e apaga as nossas iniquidades. Cria, meu Pai, em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não se afaste de nós, Senhor, a tua presença. E nem tira da gente, Senhor, o teu Santo Espírito. Eu oro assim, Senhor. Restitui, Senhor, a nossa alegria na salvação. E nos sustenta com um espírito disposto a obedecer. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Davi, ele cometeu adultério com Batseba. E esse não foi o pior pecado de Davi. O pior pecado de Davi foi que ele mandou matar Urias, o marido dela. E o profeta Natan foi lá conversar com ele e disse: Davi, o Senhor está muito triste contigo em função dessa situação. E Davi escreveu essa oração. E Davi falou: Senhor, tem piedade de mim, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Ai de mim e de você, se o Senhor não tiver misericórdia de nós. Porque a misericórdia do Senhor é que apaga as nossas transgressões, que apaga o nosso pecado. Então, o que eu quero que você entenda? Eu vou falar sobre 4 passos hoje aqui. Primeiro passo para a gente ser purificado: reconhecer o erro. Versículo 1. Davi chegou ao Senhor e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi reconheceu que ele errou. O primeiro passo para você ter essa purificação é reconhecer o erro. Eu reconheço os meus erros. Nós temos que reconhecer os nossos erros. E a partir do momento que você reconhece o teu erro, você começa a avançar no reino espiritual. Você começa a avançar para a glória de Deus. Uma vez eu fui orar por um pastor. E esse pastor se mostrava muito espiritual. Eu falei para ele: olha, e ele ficava julgando muita gente. Falando um monte de coisa. E ele não vivia em paz. E eu falei para ele assim: você sabe por que você não tem paz? Ele olhou para mim e falou: por que eu não tenho paz? Eu falei: você quer saber mesmo? Ele falou: quero. Eu falei: porque você matou um homem. Esse cara começou a chorar e não parava de tremar. Eu vi sangue na tua mão. Se eu não for um profeta de verdade, se eu for um falso profeta, fala que é mentira. Ele falou: Deus nunca revelou isso para ninguém. Verdadeiramente eu matei um homem. A única coisa que Deus espera de você, falei para ele, é que você se arrependa. Não adianta você querer se esconder de Deus. Qual é a tua transgressão? Qual é o teu pecado? Qual é a tua dificuldade? Você sabe onde foi parar esse pastor? Na Cracolândia. Porque ele não teve humildade de reconhecer. E daquele dia em diante ele só foi indo para baixo.
que a gente tem que entender é que às vezes Deus faz coisas para mim e para você, para a gente se arrepender. E o primeiro passo é reconhecer, eu errei. Ele quis justificar para mim o porquê ele fez aquilo. Eu falei, você não está reconhecendo o teu erro. E Deus não está se agradando do que você está falando. Se você simplesmente falar, realmente aconteceu isso, e eu me arrependo, eu reconheço o meu erro. Deus tem misericórdia. Deus te perdoa. Deus te abraça. Davi, ele fez isso. Ele cometeu um erro. E o maior erro de Davi, verdadeiramente, foi ter matado Urias. Porque ele tinha sangue na mão dele. E sangue inocente. E aí ele reconheceu. Ele reconheceu. E ele vem ao Senhor e diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim. Segundo as tuas misericórdias. Tem piedade de mim, Senhor. Você quer alguma coisa? Você quer uma bênção? Você quer uma resposta de Deus? Clame a Ele. Entre na presença dEle e diga, Senhor, tem piedade de mim. Tem misericórdia. Irmão, você não saiu da tua casa, você não vem para a igreja para ver ninguém. Pelo menos eu espero que seja isso. Você vem aqui para ouvir a palavra, para você se conectar com o Santo, com o Eterno, com o Eterno Deus, com Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Então você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você tem que falar, Senhor, tem misericórdia. E durante essa pregação, você vai lembrando dos teus erros. A segunda coisa que Davi fez foi pedir purificação, no versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha o que Davi fez. Irmãos, Davi era o rei. Davi não era qualquer um. Mas ele sabia que acima dele tinha um Deus todo-poderoso. Lava-me de toda a minha culpa. Primeira coisa que ele fez. A segundo passo, ele reconheceu a culpa e pediu para Deus purificar o pecado dele. Lava-me, Senhor, de toda a minha culpa e purifica, Senhor, do meu pecado. Davi, ele se humilhou diante de Deus. Davi, ele clamou a Deus, falou, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua graça. Lava-me completamente, Senhor, das minhas transgressões. Lava-me, Senhor, do meu pecado, das minhas dificuldades. Deus, Ele conhece um coração quebrantado. A terceira coisa, o terceiro passo de Davi foi confessar. Versículo 3. Ele confessou, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi, esse versículo é uma confissão sincera de Davi. Davi falou, Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, eu luto contra isso. Senhor, eu reconheço que eu não posso escapar da culpa e da vergonha pelas ações que eu tenho cometido. E Davi fala com Deus. E Davi pede perdão para Deus. E pede a purificação. Nós devemos ser honestos e confessar a Deus os nossos pecados e pedir a Deus e falar, Senhor, eu me arrependo. Quando você fala com Deus, irmãos, e pede perdão, você é renovado. Deus te renova. Deus te faz uma pessoa nova. Aí você louva aquele hino, renova-me, Senhor. Renova-me. Eu quero ser renovado. Ele confessou. Ele confessou, Senhor, no versículo 3,
pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Quando você não reconhece, quando você não confessa a Deus, o inimigo fica te acusando. O quarto passo de Davi, reconhecer o erro. Aquele testemunho que eu te dei, daquele homem, ele não reconheceu o erro dele. Quando você não reconhece seu erro diante de Deus, você sofre muito. Porque você paga esse preço que Jesus já pagou na cruz. Você leva a culpa e você não coloca para Jesus te perdoar. Versículo 4. Olha só. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eita Deus! Quando você fala, Senhor, eu sei que eu errei, eu pequei contra ti e fiz o que o Senhor não aprova. E aí você fala, Senhor, é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. O que é isso? É você não querer jogar a culpa na outra pessoa. Não, mas a Betsaba lá que é a culpada. Você conhece gente assim, né? Que ele nunca está errado, sempre é o outro, né? Não, quem errou foi ele. Essa pessoa é o maior sofredor que tem. Porque é covarde. Quem joga a culpa no outro é covarde. Reconhece teu erro. Seja homem, seja mulher, reconhece, eu errei. Mas eu vou pedir perdão para o meu Deus. Quem nunca errou? Eu lembro quando a gente estava na igreja de Florianópolis, o pastor falou, quem não tem pecado? Aí o Igor falou, eu. A igreja começou a dar risada. O Igor era do tamanho do... O que eu quero que você entenda nesta noite é, reconhecer o erro te coloca em pé diante de Deus. Tem pessoas que enganam outras pessoas ali na igreja, pede dinheiro, não paga. Gente enrolada. Dá um boné num, um boné no outro, tá tudo normal. Reconhece seu erro. Se você não reconhecer seu erro, você nunca vai avançar. Compra e não paga. Por isso não tem cantina aqui. Cantina de igreja é a pior coisa que existe. É verdade. Porque às vezes tem um irmão que não pode comprar e fica lá vendo a coxinha, aquele cheirinho. Fala, não, nunca que não quero isso aqui nessa igreja, nunca. Aí o irmão compra 10 coxinhas, vão pagar no próximo culto. Irmão, o cara sai da igreja, nunca mais você vai receber, esquece. Porque já está na índole do cara. Já está na índole. Ele não consegue entender que aquilo ali, ele tem que ser transformado. Parece coisa pequena, né? Mas não é, irmãos. Você tem que se transformar, você fala, Senhor, eu errei. Eu errei, Deus. Eu cometi um erro com meu irmão. Eu cometi um erro com a minha mãe, com meu pai. Eu errei. Eu te peço, Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim. Porque o erro, irmãos, ele só vai crescendo. Ele só vai crescendo. Quando você não reconhece que errou, quando você não reconhece que você está errando, você tem que falar, Senhor, eu quero mudar da minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma história nova contigo. Aí Deus falou, opa, esse daí está querendo realmente falar comigo. Esse daí está querendo realmente ter uma intimidade comigo. Esse daí está querendo o quê? Uma sabedoria.
Versículo 6. Verdade no teu interior. Quando você fala, Senhor, eu reconheço o meu erro. Eu me coloco, me posiciono como um homem. Errei. Ruminei, errei. Me perdoa. Por exemplo, pastora Lu, errei, me perdoa. Deus, errei, me perdoa. Deus falou, opa, tá mudando. Aí é isso aí, ó. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Tem gente que não cresce nunca. Se tem uma coisa que o pastor Nelson observa é quem avança e quem não avança. Eu uso o seguinte termo. Tem pessoas que evoluem, tem pessoas que involuem. Ela anda para trás. Na igreja eu vejo isso claramente. Tem pessoas que evoluem. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos não tem Bíblia. Você acha que essa pessoa está onde? Está atrasada com Deus. Ela não evolui. Ela não consegue caminhar. Ela não consegue evoluir. O que Deus quer da minha vida, da tua vida? Sei que desejas a verdade no íntimo. Seja verdadeiro. E no coração me ensinas a sabedoria. Tem gente que é muito inteligente, mas não é sábio. Se você der uma trigonometria para o cara, um cálculo de equação de segundo grau, o cara faz rapidinho. Mas se você colocar um problema na vida para o cara, ele não sabe resolver, porque ele não tem sabedoria, ele não tem inteligência emocional, ele não sabe lidar com as pessoas. Quando você começa a entender isso, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso ter verdade no meu interior e sabedoria no meu coração. E aí você começa a ter o quê? Relacionamento com quem? Com o próprio Deus. Porque Deus começa a ver a tua evolução. Deus começa a ver a tua evolução. Você tem que evoluir. E aí você começa a ouvir o júbilo que vem do Senhor. No versículo 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Por quê? Porque o pecado tira a alegria do teu coração, tira o júbilo do teu coração, você fica cego, você fica doente, e você não evolui. Porque não tem como evoluir. Tem pessoas que tomam decisões que eu falo, meu Deus, o que está na cabeça dessa pessoa? De onde ele tirou essa ideia? De onde? Ideias que não levam a lugar nenhum, não edificam nada. Porque as pessoas que fazem assim, elas não estão renovadas, não estão com o espírito inabalável. Versículo 10. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele pediu perdão, ele pediu misericórdia, agora ele está entrando num novo nível de adoração. Isso é adoração. Você pensa que a adoração é ficar louco cantando? Você está enganado. Você está enganado. Uma coisa é louvor, outra coisa é adoração. Você pode cantar aí sem adorar. Se você acha que ficar cantando aqui é adoração, você está muito enganado. Isso não é adoração. Isso é louvor, você está louvando. Agora, adoração, só Deus sabe quem está adorando. Você pode estar cantando aqui de maneira... Ou aí... Agora, e o teu coração está puro? Cria em mim um coração puro, ó Deus.
Renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade. Por isso que louvar não é adorar. Louvar não é adorar e nunca foi. Adorar a Deus é no íntimo. Adorar a Deus é você sozinho. Deus nunca viu adoração dessa maneira. Você pode ver um estádio lotado de gente, irmão, cantando lá. Só que você precisa saber quem é que está adorando de verdade. Só que só Deus sabe quem está adorando de verdade. Porque é no coração. Às vezes a pessoa sai de casa, vem cansado para o culto, vem acabado. Mas ela está adorando. Ela tem dificuldade de chegar no culto. Quanto mais difícil é para você ficar na igreja, mais você está adorando. Porque é difícil. Você pode adorar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Você pode adorar a Deus de várias maneiras. Porque você está oferecendo um sacrifício de louvor. Que sacrifício você entrega para Deus? E aí você vem falar para Deus, Deus, me ajuda. Por que ele tem que te ajudar? Tem algum motivo específico para Deus te ajudar? Ele está perguntando para mim e para você hoje. Cria em mim, ou seja, Deus vai criar em mim e você um coração puro e renovado dentro de mim, um espírito inabalável. No versículo 11. Não me expulses da... irmão! Aqui é complexo. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Você sabia que Deus pode expulsar você da presença dele? Você sabia que Deus colocou em Saul um demônio? A perturbação de Saul foi o próprio Deus que colocou nele. Deus expulsou Saul da presença dele. Não deixe o Senhor se afastar de você. E o versículo 12, para acabar a palavra hoje aqui. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Qual que é o grande problema do povo? Não quer obedecer. Eu quero fazer do meu jeito. A igreja falou para fazer assim, mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer assado, porque eu não vou obedecer. Então você está rebelando contra o próprio Deus. E aí Deus fala assim, olha, eu vou me afastar de você. O que você acha? Devolve-me a alegria da tua salvação. É quando você começa a ver pessoas que perdem a alegria da presença de Deus. A pessoa perde a alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Toda pessoa na igreja, na família, no trabalho, onde você for, rebelde, que não quer obedecer, ela está sem alegria. Pessoas que não têm alegria, elas não conseguem dar alegria. Você nunca vai poder dar o que você não tem. Se você não tem alegria, você não vai dar alegria para ninguém. Se você não tem paz, você não vai dar paz para ninguém. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir passar essa presença na vida de ninguém. Se você não é um adorador, você não vai passar adoração para ninguém. Porque você não pode ofertar o que você não pode ofertar. Você não pode sair do lugar dessa maneira. Você tem que avançar, irmãos. Presta atenção no que o pastor está falando hoje aqui.
Tem pessoas que estão há muitos anos na igreja que não evoluem. Ela não evolui. Por que ela não evolui? Porque ela não quer evoluir. A maioria das vezes é porque não tem um espírito pronto a obedecer. Quem obedece, avança. Quem obedece, vai em frente. Quem obedece, você vê. Eu vejo irmãos que vêm falar comigo, às vezes, num negócio, numa empresa, e eu dou conselho. Daqui a pouco a pessoa está, pastor, fechei um contrato, fechei outro. Glória. Porque obedeceu. Ainda fala para mim, quando eu não obedeci, eu só andava para trás. Vai, rebelde. Segue na tua rebeldia, que o teu fim é amargo. É amargo. Muitas pessoas, irmãos, eu vou falar isso aqui para você de cátedra. Muitas pessoas que até saíram do nosso ministério, da nossa igreja, vive mandando mensagenzinha para a pastora Lu, quer virar amigo de internet da pastora Lu. Muitos. Porque para mim ninguém manda nada. Graças a Deus. Manda mensagenzinha. Ai, pastor. A pastora, ei, meu Deus. Saiu falando mal, metendo o pau no pastor Nelson, criticando, porque eu falo que eu tenho que falar, eu falo mesmo, não falo pelas costas. Se alguém falar para você, pastor falou mal de mim pelas costas, é mentira, que eu nunca faço isso. Porque quando a gente fala, eu sou homem, eu falo para você, na tua cara. Não falo, irmãos. Diante de Deus. Se eu tiver que falar, eu falo, sim, ó, face a face. Nunca falei mal de ninguém daqui da igreja. E se alguém falou mal de mim aqui, de vocês, eu quero que Deus que faça o julgamento. E pronto. E hoje eu estou, viu, irmãos? E Deus falou para mim, arrepia, se eles querem a benção, eles vão ter que tomar posse da benção. Agora, se você não quer benção, fica rebelde. Continua rebelde. Fica rebelde. Brinca com Deus. Brinca. Não brinca não, irmãos. Você é uma benção. A gente precisa pedir para Deus, purifica-me, Senhor. Ter purificação sobre a minha vida. No nome de Jesus. Amém? Fala do Senhor Jesus. Aleluia.